bebo sim e estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Todos os anos, milhares de inocentes morrem vítimas de motoristas embriagados. Segundo o ministro da Saúde, José Padilha, o Brasil vive uma epidemia de acidentes de trânsito. São mais de 43 mil mortes por ano, o que dá uma média de 117 mortes por dia. E uma das principais causas é o consumo excessivo de bebida alcoólica. Motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas, jovens, adultos, crianças, idosos, todos são vítimas de uma cultura que estimula o consumo de álcool como estilo de vida, de leis pouco rigorosas e da falta de fiscalização para combater os exageros. Como já aconteceu com Ficha Limpa, a sociedade civil mais uma vez se mobiliza. E no Clique Ligue a gente vai conhecer os movimentos que se articulam nas redes sociais com o objetivo de mudar as leis de trânsito, punir os infratores e diminuir o número de vítimas em todo o Brasil. Quem abre esse papo sério é o Manuel Silvino Ferreira Fernandes, coordenador do movimento Não Foi Acidente. E para ajudar a desenvolver ainda mais esse tema tão importante, os nossos convidados via web são o Frank Duarte, ele é coordenador geral do Trânsito Ação, que é uma ação de Manaus, chamada Valorizando Vidas. E em breve quem vai entrar também é o deputado Carlos Zaratini, do PT, membro da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Tudo bem? Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa tarde. Prazer é meu. Sei que a sua experiência foi bastante traumática e eu queria que você contasse um pouco como é que começou esse projeto. Bom, o projeto começou quando Cuidado só com o relógio aqui para mim. A minha cunhada, aqui a Miriam Baltresca e a minha sobrinha Bruna Baltresca, foram atropeladas violentamente em frente ao shopping Vila Lobos e por um motorista totalmente embriagado. Pra você ter uma ideia, ele fez o exame de sangue por volta de 5 horas da manhã, o acidente foi 10h30 da noite. Ele estava com 7 vezes acima do limite permitido. Se você consegue, se tivesse feito na hora, a que quantidade ele estaria. Depois disso, o Rafael resolveu lançar um movimento que é o Não Foi Acidente. Por que é Não Foi Acidente? Porque se uma pessoa bebe e sabe que depois ela vai ter que pegar o carro e dirigir, ela não está provocando um acidente, ela está assumindo o risco de matar uma pessoa. Esse é o slogan, por isso foi criado esse slogan Não Foi Acidente. Acidente é você estar andando numa calçada, escorregar e cair, aí é um acidente. Mas quando você tem um carro, você sabe que você vai num churrasco, e depois você vai ter que voltar dirigindo com a tua família, ou sozinho, ou seja, você está começando no primeiro drink, você já está assumindo o risco de matar alguém. Esse é o princípio básico da nossa questão. Aí nós resolvemos lançar uma petição de iniciativa popular para acabar com as brechas na lei, né? Essa petição precisa de 1.300.000 assinaturas. Hoje a gente já conta com 720 mil virtuais e mais umas 60 mil no papel. A gente acredita que mais uns 2 meses ou 3 meses a gente vai conseguir esse 1.300.000. E aí se pretende levar ao Congresso Nacional para que eles coloquem em votação. E não quer dizer que eles aprovem, mas a gente acredita que pela força de 1.300.000 pessoas, os nossos deputados vão se conscientizar e atender o nosso pedido. E o que propõe essa mudança? O que ela propõe? Bom, a primeira mudança é acabar com 0,06 decigramas. Porque uma vez que criaram essa farsa de que ninguém pode produzir prova contra si mesmo, né? Então o juiz só condena o motorista que matou por embriaguez se ele tiver com um mínimo de 0,6. Como ele não faz o exame de bafômetro, não acontece nada. Então a gente quer mudar para sinais evidentes de embriaguez. O que é? Um comando, um policial, um delegado, seja qualquer autoridade, ela fala para o cara, o senhor está bêbado, eu vou conduzir o senhor até um médico legista, ele através de um exame clínico, um pupila dos olhos, o modo de falar, o modo de caminhar, ele atesta que a pessoa estava bêbada, né? Embriagada. E aí a pessoa já começa a sofrer punições a partir daí. A outra pena é, porque hoje muita gente a gente fica, é crime culposo, é crime doloso, então a gente vai deixar como crime culposo. A gente só quer aumentar a pena, que hoje é de 2 a 4 anos, para 5 a 8. Eu explico por quê. Porque de 2 a 4 anos, pela Constituição brasileira, ninguém pode ficar preso.
a pessoa pode recorrer e pagar com pena alternativa, uma cesta básica, o que o juiz determinar que ele faça. Então, de 2 a 4 anos, ninguém fica preso. Se ele matar 1, 10, 15 pessoas, ele não fica preso por crime de trânsito. A gente quer passar a pena, continua como culposo, né? Só que a pena é de 5 a 8 anos. Porque aí cai esse item da Constituição brasileira e a pessoa vai curtir pelo menos, com todos os benesses de uma lei aí, ele vai curtir pelo menos 1 ano de cadeia. E a gente acha que aí a pessoa começa a sentir que tem alguma punição. Porque hoje, qualquer motorista, qualquer garoto pega o carro e sabe que não acontece nada, que simplesmente ele paga lá uma fiança. No caso da minha cunhada, da Miri e da Bruna, nem fiança o juiz arbitrou. O cara matou 2 pessoas na calçada, indefesa, entendeu? Elas não tiveram. O juiz simplesmente soltou os dois, soltou o Marcos Alexandre porque ele alegou que era pobre. A pergunta que a gente faz, eu fiz para esse juiz é o seguinte: um cara que tem um Golf é pobre, né? E hoje ele está onde? Está solto. Simplesmente só está respondendo o processo em liberdade. Gozando com todos os benefícios da sua família, enquanto o Rafael não tem família alguma. Ele está exatamente sozinho hoje, né? Tá. Deixa eu convidar então para essa conversa. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença do deputado Carlos Zaratini, deputado do PT. Ele faz parte aí do Pacto pela Segurança no Trânsito. Como é que o senhor está acompanhando essa epidemia de acidentes que está acontecendo no Brasil no trânsito, principalmente causado por motoristas embriagados? Realmente queria agradecer o convite de vocês, essa iniciativa, e cumprimentar todos que estão nos ouvindo e a todos que estão participando da conversa. Mas no Brasil hoje nós vivemos essa epidemia muito bem, né, com mais de 45 mil mortes por ano, né, uma situação de guerra, uma verdadeira guerra civil no trânsito brasileiro. Agora, eu acho que temos 3 questões fundamentais. Uma é a questão relativa aos motoristas, certo? Onde essa questão da embriaguez é uma parte, né? A outra parte é a própria educação do trânsito. Quer dizer, a educação no trânsito no Brasil é bastante deficitária e muitas pessoas ainda não têm um comportamento adequado, não têm um conhecimento claro do que é uma convivência no trânsito e uma forma de agir civilizadamente no trânsito no Brasil. Um segundo aspecto que eu acho importante também é em relação à nossa infraestrutura do sistema de transporte, as vias que a gente utiliza e particularmente as calçadas. Nós temos na verdade, no Brasil, ninguém dá importância à calçada, o que faz com que muita gente acabe transitando na rua. E muito menos a faixa do pedestre, que no Brasil, apesar da legislação conceber a faixa como uma extensão da calçada, ela não é vista assim nem pelos motoristas e nem pelas autoridades de trânsito na maioria dos municípios. E o terceiro aspecto que eu acho importantíssimo é a nossa indústria automobilística. A gente fala muito da questão de trânsito seguro, mas pouco se discute as condições que os automóveis têm, ou seja, os itens de segurança dos automóveis, as condições mecânicas, eletrônicas desses veículos, que permitem, possível, ter veículos muito mais seguros do que o que nós temos no Brasil. Nós temos também que colocar a indústria automobilística na discussão da questão da segurança no trânsito. Tá bom. Eu quero convidar para participar também dessa conversa o Frank Duarte, ele é coordenador geral da ação Trânsito Ação, está de Manaus. Tudo bem, Frank? Olá, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite, por estar participando com vocês desse bate-papo bacana que é sobre educação de trânsito. Bacana. Você quer contribuir aí com essa conversa, com a experiência aí de Pois Manaus? a gente percebe, por exemplo, na educação, nós que atuamos mais na área de formação de condutores, né, você vê que o Brasil, o trânsito é a terceira causa de mortes, e é a quinta ocupação de leito que nós temos agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Percebe também, já que o deputado comentava sobre a educação, a indústria, eu acredito que uma outra vertente que a gente tem que analisar muito é a questão da publicidade e propaganda que enfatiza o consumo há relatos, a gente tem exemplos, por exemplo, do uso do tabaco, e já temos alguns atos. Antigamente podia fazer uma publicidade pegava 120 km por hora com 4 segundos, hoje você não pode ter mais esse tipo de veículo de publicidade,
E eu acredito que se isso voltasse também para as publicitárias de consumo e venda de álcool, isso contribuiria também para a diminuição do trânsito, né, dos acidentes no trânsito. Bacana, obrigado pela contribuição. Só lembrando que há 20, 30 anos atrás, a gente tinha propaganda de cigarro na televisão, horário nobre, vendendo um estilo de vida. E até alguns médicos receitavam até o cigarro para fazer bem. Algumas propagandas antigas do Camel e outras marcas aí. Bom, a gente todo dia que assiste a televisão vê um novo acidente acontecendo com um motorista embriagado. Como é que você vê essa situação? Como é que isso pode mudar? Bom, eu costumo dizer nas palestras que eu faço no acidente o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar os nossos jovens. Assim como nós conscientizamos hoje do cigarro, eu tenho 2 filhos, nenhum deles não pode nem ver cigarro na frente. Se você pegar o cinto de segurança, a minha filha hoje entra no carro, ela põe o cinto de segurança antes que eu. Então, o que a gente quer é que os motoristas, que os Detrans, comecem a conscientizar as pessoas de que, se quiser beber, como a bebida é um negócio universal. Eu acho até uma utopia querer proibir a bebida. Mas se a pessoa beba na casa dela, se você pegar hoje o Rafael, meu sobrinho, ele foi fazer o caminho de Compostela, ele estava andando com um copo de chá na Espanha. A polícia parou ele, pediu os documentos, pediu para cheirar o copo, porque se ele tivesse com um copo de bebida alcoólica andando na calçada, ele seria preso. E se fosse estrangeiro, deportado do país. Então, essa consciência, o pessoal que quer beber, que bebe em casa, que vá para um lugar e depois volte de táxi. Quer dizer, que curta a bebida, é o que a gente não foi, a gente pelo menos propaga isso. A gente não é contra a bebida, a gente é contra a pessoa beber e dirigir. E essa conscientização que o brasileiro não tem. Ele simplesmente bebe e sai dirigindo, mata. Nós recebemos até e-mails de gente contra o nosso acidente, fala assim: pô, mas eu vou assinar um negócio e depois eu posso ser preso. Quer dizer, essa é a conscientização nossa. Isso que nós temos que acabar no Brasil. Assim como foi com o cinto de segurança, a gente tem que conscientizar a pessoa que, quando ela tirar a carta, se ela tiver com o automóvel, ela tem que ser 0. Ela não pode beber absolutamente nada. Por que na lei aqui do Não Foi Acidente não menciona nada em relação à questão do estímulo à bebida alcoólica, que é, por exemplo, o que a propaganda faz? Não, o estímulo, é isso que eu estou falando, porque a propaganda, ela é lógica, ela precisa vender. Então ela leva um negócio a bebida traz felicidade, né? Então a felicidade é uma felicidade ilusória, porque o jovem hoje, o que a bebida faz em você? Vamos explicar isso dito até por psicólogos. A bebida, ela baixa o teu nível de censura. Então, quando você bebe, quando o jovem bebe, aquele rapaz que é tímido, ele começa a ficar, como baixou o nível de censura, ele começa a ficar corajoso, ele tem coragem de chegar na menininha ou no menininho, de pedir aumento para o chefe, ou de ficar valente. Acontece 1000 transformações. Por quê? Porque o nível de crítica dele, de censura, baixou. Então, quando ele vai para uma balada e ele não bebe, e o amigo diz para ele beber, ele começa a ficar feliz. Esse é um ciclo que a gente chama de uma ilusão. O que acontece depois? Na outra semana, ele não vai esperar o amigo mandar ele beber, ele já sai bêbado de casa, o que acontece com os nossos jovens hoje, né? Então, essa felicidade dos olhos que a bebida tenta mostrar nas imagens é que a gente tem que combater. Talvez com propagandas mais fortes, né, do que a bebida faz, assim como o cigarro mostra lá, o cigarro dá câncer, ele mostra. Talvez não, colocar nas propagandas de bebida, carros batidos, pessoas amputadas, né? No caso do cigarro, né, o cigarro, a propaganda foi banida, e isso diminuiu bastante o nível de consumo do cigarro, né? Veja bem, dizem que tem uma lei que não pode passar propaganda de bebida até 9 horas da noite, né? Só que essa lei não é cumprida, essa lei existe no Brasil. A lei de bebidas, a cerveja não se encaixa nessa... Exatamente, quer dizer, mas criaram essa brecha, né? Então, você pega uma rádio, tem uma emissora de rádio que transmite futebol, que ela faz uma propaganda de um conhaque, que o cara tem um problema, aí tome um dreia que resolve o problema. Essa é a imagem que as bebidas passam que a gente acha errado. Que a bebida vai resolver todos os problemas do mundo, que o cara vai conseguir sair com a Juliana Paz na cerveja, todas as artistas bonitas, que o cara saradão vai resolver todos os problemas dele. Esse Bacana. É o intuito do negócio. A gente vai tentar resolver alguns problemas aqui no próximo bloco. Eu agradeço a participação de vocês e daqui a pouquinho a gente já volta.